Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira, 13 de novembro. Você confere aqui todas as informações, as notícias e análises do Agricultura BR e o canal do Boi através das antenas parabólicas. Também pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. No portal sba1.com você confere a nossa programação. Na Nel TV, TV por assinatura, você acompanha o canal do Boi também no Paraguai e no Brasil. Daqui a pouco nós vamos estar no Facebook também e você acompanha aqui o Agricultura BR a partir deste momento pela TV Imaculada Conceição, que está linkada aqui no programa, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando sobre boi gordo, falando sobre as altas, falando sobre frigorífico também e por que novilha, vaca e todas as categorias animais têm subido. E eu vou conversar agora com Caio Junqueira, ele que é da Cross Investimentos, analista da Cross Investimento, e fala conosco a respeito do mercado do gado gordo. Caio, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber de você como que o mercado vem agindo. Nós registramos aqui nesta semana, nas diversas fontes que nós temos, inclusive do Agro Brasil, que a Cross trabalha, valores negociados no estado de São Paulo a R$300, até alguns negócios na casa de 301 raros, mas de R$301 por arroba, valores muito fortes em todas as praças pesquisadas do Brasil. O que vem acontecendo no mercado do gado gordo? Caio Junqueira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aí falando para vocês, o canal do Boi. Então, Fabiano, o que aconteceu ao longo dessa semana, a gente acompanha bastante essas negociações também, por intermédio do aplicativo da Agro Brasil, que é esse aplicativo onde o pessoal vai efetivando os negócios, não só de boi, mas de novilha, de vaca também, de garrote. E ao longo dessa semana, logo na segunda-feira, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, já houve um registro dentro do aplicativo da Agro Brasil de R$300. Então, muito bem falado, você citou bem aí, alguns negócios aconteceram e a gente chegou a contabilizar um lote, um número de aproximadamente 4.000 bois foram negociados em 3 indústrias diferentes, em 3 regiões diferentes do estado de São Paulo, mas chegou a contabilizar até um total de quase 4.000 animais que foram negociados nessa baliza de preço. Isso aconteceu na terça-feira, foi o primeiro registro, e na quarta-feira, até umas 10 horas da manhã, esses registros foram acontecendo também dentro do aplicativo da Agro Brasil. Existe um delay entre a pessoa negociar com a indústria e até que ela venha e faça o registro dentro do aplicativo. Então, algumas coisas na quarta-feira começaram a surgir no aplicativo do Brasil depois das 6 horas ou depois das 4 horas da tarde, mas foram negócios que a gente foi atrás de saber que pé tinha acontecido, foram negócios que aconteceram na quarta-feira na parte da manhã. E aí, na quarta-feira, depois das 11 horas, vieram a paralisações de algumas indústrias, né? Veio a notícia que que todas as plantas do JBS estavam saindo fora de compra, que eles não iam comprar mais boi, que ia ficar fora de compra até o fim da semana, né? Até o dia de hoje. E aí virou todo o mercado, virou meio que de ponta cabeça. Então, realmente foi um movimento que fez o auge das cotações. 301 que você citou, nós não vimos, não foi um registro efetivado dentro do aplicativo, mas o 300 nós vimos bastante. Não foi bastante negócio, foram poucos negócios, mas com alto volume. E aí, na parte da tarde, o mercado ficou muito bagunçado, porque essa grande indústria saiu do mercado e acho que levou algumas outras várias indústrias a tomarem a mesma atitude. E aí o mercado ficou bem bagunçado na quarta e na quinta-feira. Bom, e Caio, falando a respeito da indústria, nós temos observado aqui no canal do Boi, a equipe do Agricultura BR, a equipe de jornalismo de uma maneira geral, um posicionamento de parte da indústria de
ameaçar dar férias coletivas, algumas até deram, algumas unidades aí pelo país, algumas indústrias saíram totalmente do negócio de compra durante essa semana, quando os picos de preço aconteceram. O que está acontecendo no mercado, pensando aí nessa relação da indústria, e qual que é o fôlego da indústria para ficar sem comprar gado pronto aqui no Brasil? Então, a gente tem que pensar que a indústria é como se fosse a indústria de frigorífica é muito parecida com a indústria de carro e qualquer outro tipo de indústria. Então, são elos, né, do agronegócio que precisam estar em compasso e geralmente esse compasso é dinheiro, é o que para todos eles, para todos os elos. O que aconteceu essa semana, me parece, foi realmente um ápice mesmo, um limite em termos de margem. A indústria, parece que a indústria perdeu ao longo do tempo muito dessa margem. E aí o que acontece, o que é o próximo passo é ela parar, né, ela sair fora de compra, foi o que aconteceu, para tentar olhar e tentar se organizar dentro da casa. O limite, o linear e o fôlego da indústria em ficar fora vai ter muito a ver com a oferta. Então, são elos. Primeiro é a demanda, depois é a oferta, depois é a vontade da indústria em estar comprando, né? Não só uma vontade, mas a necessidade dela estar comprando. Então, os estoques do atacado são realmente baixos, os estoques em termos de escala, o aplicativo bem nos fala, são ao redor de 3, 4 dias. Então, hoje mesmo, houveram já negócios, já no Mato Grosso do Sul, por exemplo, de animais sendo comprados hoje para carregar na segunda-feira. Então, você tem um dia de escala, você vai ter que carregar esse animal na segunda e abater na terça. Isso tudo reflete, nos dá a ideia realmente que o rebanho é um rebanho menor, que a oferta atualmente é uma oferta muito pequena e que o fôlego da indústria em ficar fora, ele é um fôlego curto. Provavelmente, se a indústria pelejar em ficar fora ao longo da semana que vem, o que vai acontecer vai ser que os estoques no atacado vão diminuir ainda mais e aí a lei da oferta procura o que tem de pouco nas gôndolas, vão ser vendidos cada vez mais caro, e aí as outras indústrias passam a ser melhor remuneradas, né? Porque esse atacado passa a valer mais para ela, melhorando a margem dela, e as outras indústrias vão acabar vindo comprar esse animal no preço que esse animal estiver disposto a ser negociado. Então não tem muita margem de manobra hoje, falando com esse tamanho da oferta que a gente vem analisando, não tem muita margem de manobra de uma indústria do tamanho que é essa ficar fora por muitos dias. O que pode acontecer, ela dá um stand-by, igual aconteceu agora, analisa, vê certo, vê se entra um pouco mais de boi, se melhora um pouco, às vezes, o atacado, porque também o fato da indústria ficar fora pode ser também uma jogada para ela melhorar o preço do atacado e ser melhor remunerada também. Então, não tem muito espaço de manobra por muitos dias. Eu acredito que a semana que vem o mercado deva voltar ao patamar que ele saiu, justamente por conta dessa folga que a indústria, que essa grande indústria deu de ficar fora. Isso vai ter um reflexo positivo em alta no ataque, provavelmente vai acontecer semana que vem. Caio, nós temos observado também altas para outros animais dentro do aquilo que está pronto para abate, novilhas com valores em alta, vacas com a arroba também em alta. Como é que você tem observado o mercado? Todos os tipos de animais, né, tanto para vaca como para novilha e também, é óbvio, o boi gordo, todos eles ganharam muito preço aí ao longo dessas semanas. A gente precisa lembrar que nós tivemos uma alta expressiva ao longo do ano. Vamos lembrar também que já dentro do mês de novembro, a alta também está sendo uma alta expressiva, que a gente terminou outubro mais ou menos com um boi valendo R$ 280. E aí, ao longo desses 10 dias que aconteceram, mais ou menos uma semana, estamos encerrando a segunda semana de outubro agora, e você vê que o boi já galgou aí mais R$ 20 para cima. Então, quer dizer, todos
todo o contexto aí de engorda de animais, seja ele para vaca, para novilho ou para boi, ganharam sim. Então, todos eles vieram a rebote dessa alta do boi, realmente. Nós tivemos um negócio já no aplicativo AgroBrasil registrando novilhas aí de R$ 290. Tivemos novilha ontem mesmo, no auge aí do escuro, né? Ninguém sabia nada do que ia acontecer, quem ia voltar. Ontem mesmo já tivemos novilha negociada no Mato Grosso do Sul, já de R$ 280 também, que foram registrados dentro do aplicativo. Então, o que a gente enxerga é que essa grande indústria ficou um pouco fora, ela ficou aí 1 ou 2 dias fora de compra, mas que a pequena indústria, que tem às vezes uma necessidade um pouco mais eminente, que tem uma compra e uma venda já um pouco mais, né, ela compra o boi já com a carne já vendida, então essa pequena indústria já voltou nas compras e voltou comprando e pagando o que estava pagando já na terça-feira, né? Foi o caso dessa novilha que foi registrada ontem no Mato Grosso do Sul de R$ 280, foi registrada dentro do aplicativo AgroBrasil. Tá certo, Caio Junqueira, obrigado pela participação, um grande abraço. O Caio Junqueira, que é analista da Cross Investimentos, trazendo as informações aí do mercado da pecuária, vindo aí também trazendo essas informações, os mesmos parâmetros que a gente tem falado já há algumas semanas, inclusive usando algumas informações da Cross Investimentos, que traz aí levantamentos importantes para a pecuária brasileira, que segue subindo. Acompanhe agora algumas cotações de mercado com a apuração da Scott Consultoria. Olha, a Emater do Rio Grande do Sul trouxe números atualizados sobre a semeadura das culturas em trabalho neste momento no estado. Rio Grande do Sul vai vivendo um momento complicado, depois de uma safra 19-20 com seca, essa safra 20-21 começa da mesma forma. Está faltando chuva no Rio Grande do Sul e a estimativa não é que chova. Por lá, a soja com cultivo chegando a 31% e os produtores rurais estão esperando para ver se chove para não ter perdas. Já o milho, que atingiu 90% da área de cultivo, já tem perdas de produtividade em relação ao desenvolvimento da planta. É o que nós vamos conferir agora, 3 culturas, soja, milho e arroz no Rio Grande do Sul, de acordo com os dados da Emater Gaúcha. Veja só que a soja chegou à semeadura de 31%. Milho, 78% para o milho, é o que chega até essa última data aqui de apuração da Emater do Rio Grande do Sul. O arroz em 90%. No caso do arroz aqui, o tempo seco também limita o plantio de arroz, já poderia ter terminado, de acordo com os dados que foram divulgados pela Emater. Olha, nesta última quinta-feira eu conversei com o Felipe Reis, analista da Geocis, a respeito de clima voltado para a agricultura e como que os campos estão trabalhando. E ele fez um alerta para o Rio Grande do Sul, você vai ver esse alerta agora aqui no Agricultura BR. A gente olha que deve ter uma certa melhora, mas não muito, tá? E principalmente no Rio Grande do Sul, onde as chuvas devem continuar bem abaixo da média. A gente olhando para o Rio Grande do Sul, a umidade do solo, o patamar, o nível da umidade do solo, está no menor nível de pelo menos desde 2000. Isso não quer dizer que já está traçado um rumo trágico, catastrófico para a produção do Rio Grande do Sul para a próxima safra. Quer apenas dizer que o início da safra 2021 não tem sido bom, não está bom. Então, caso haja uma melhora de chuvas daqui para frente, o que não deve acontecer, pelo menos pelos próximos 10 dias, para o sul do país, para o Rio Grande do Sul especificamente, principalmente, pode haver uma melhora se tiver melhora de chuvas, mas a gente gostaria de chamar atenção, principalmente porque a gente está com o Laninha. Né? O Laninha ele deve ganhar força agora em novembro e dezembro e deve ter um impacto aí pelo menos até fevereiro de 2021. Então, a situação
por enquanto, não é boa e as expectativas de curto prazo, que são as mais assertivas, quando a gente fala de previsão de tempo, a gente está falando de probabilidade, não de certeza, elas não apontam melhora para o Rio Grande do Sul. E nós conversamos com o Hernani Klein, vamos trazer agora a participação dele, para falar a respeito das mudanças nos mercados de soja e milho após a apresentação, nesta última terça-feira, do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe ali uma redução nas estimativas de produção e também de estoque de soja e o milho também. Hernani Klein, da Klein Agribusiness, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, amigos que nos assistem no Agricultura BR. É sempre um prazer estarmos juntos aqui falando sobre o agro. Bom, Fabiano, com relação à questão do relatório que saiu essa semana, divulgado pelo USDA, nós tivemos aí expressivamente, né, falando assim, poucas mudanças em relação ao que já havia sido divulgado no último relatório de oferta e demanda mundial, mas trouxe aí essa questão da redução dos estoques, né, principalmente nos Estados Unidos, e com relação à redução dos indicativos de produção da nova safra na Argentina. O mercado, de uma forma geral, mesmo com o relatório, ele segue de uma forma bastante agressiva em termos de demanda, né? A gente continua aí com esse fator sendo o principal norteador das cotações, tanto em Chicago quanto nos preços físicos do mercado. E aqui no Brasil, né, nós estamos aí com o andamento e a finalização do plantio da soja safra 2021. Temos um percentual bastante elevado em relação a termos de comercialização e temos toda essa preocupação climática que a gente está vendo no campo, né, com relação ao clima seco e possíveis problemas com relação à produção final da nossa safra 2021. Conab trouxe no relatório um indicativo de 135 milhões de toneladas de produção, ante os 133 milhões indicados pelo USDA, né? Mas ainda é muito cedo para quantificar quais serão realmente aí, né, a questão se vai ter quebra, se não vai, e qual que vai ser o impacto disso nos estoques finais aqui no Brasil. O mercado segue bastante agressivo em termos de preço, Chicago aí se aproximando dos $11,50 lá em Chicago. Com relação ao câmbio aqui para nós, 5,23 chegou durante a semana, já recuperou aí próximo dos 5,45, né? E os preços bastante elevados ainda, considerando o histórico, né? Soja disponível comercializando a R$170 por saca, soja 2021 na casa dos R$130 a saca na região norte do Mato Grosso, aqui falando especificamente da região norte, mas poucos negócios durante a semana, até em virtude da soja disponível já praticamente ter se encerrado os estoques, né? Muito pouquinho os produtores que ainda têm um pouco de soja para comercializar. E com relação à soja futura, também poucos negócios, apesar dos indicativos de preço.
O produtor bastante focado nessa questão ainda de finalizar o seu plantio, né? Bastante preocupado com relação à questão climática, que está bastante seco, ainda as chuvas bastante manchadas na região. Na quarta e quinta-feira choveu, mas ainda manchado, né? Uma chuva um pouco mais expressiva em termos de volume, mas fica ainda aí bastante preocupação com relação ao desenvolver da safra da soja. Com relação ao milho, nós tivemos uma semana com bastante tomadores, mas poucos negócios realizados, em virtude também, na mesma linha da soja, com relação à disponibilidade de produto, à oferta de produto, preços na casa dos R$ 70, milho disponível, R$ 45 o milho futuro, né? Mas também não vimos muita movimentação em relação ao milho. A preocupação também vem nessa mesma linha com relação ao encurtamento da janela do plantio, em virtude do atraso da safra do plantio, né, da safra de soja. A gente acredita que o produtor ainda vai acabar arriscando, plantando um pouco fora da janela, até porque já tem toda a sua programação feita, os insumos comprados, né? Então a gente acredita que o produtor ainda vai arriscar a plantar um pouco mais do que se imaginava no início, que iria reduzir a área do milho. Então seria isso, Fabiano. Nós temos aí um cenário bastante delicado em termos de forte pressão por parte da demanda, pouca oferta de produto e a safra futura aí com esses possíveis problemas com relação ao clima. Obrigado e um forte abraço a todos. Trago agora os números das vendas semanais de soja que foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório, que normalmente é apresentado nas quintas-feiras, foi apresentado nesta sexta e ficou dentro da expectativa dos operadores de mercado. É o que você vai ver agora conosco no Agricultura BR. Eu trago aqui a tela de vendas na semana encerrada em 5 de novembro, com total semanal de vendas de 1.468.000 toneladas. Para a China foram comercializadas 745.600 toneladas. Na safra, os norte-americanos totalizaram 49.900.000 toneladas, restando agora pouco menos de 10 milhões de toneladas para bater a meta de 59.870.000 toneladas. É acelerada a venda norte-americana de soja nessa campanha 2021. Vamos ver agora como é que vem a soja em Chicago, depois de semanas de alta, principalmente depois da apresentação do relatório de oferta e demanda. Nós tivemos, nesta última quinta-feira, um dia de realizações, mas soja já voltava a operar em alta. Veja como é que vem a soja agora. Nós temos soja em alta, posição de janeiro a $11,52 o bushel. Vai subindo aqui 0,5% a soja, pouco mais de 0,5%. Março, $11,51 mais 2 o bushel. Maio, $11,48 o bushel. Destacamos aqui também a posição de julho a $11,43 mais 4 por bushel, subindo um pouco mais aqui as posições de maio e julho, mostrando força aí em relação aos negócios com a oleaginosa. Antes de falar de dólar, eu vou falar de dólar, mas o dólar relacionado à soja, respondendo até alguns questionamentos de telespectadores, vou abrir aqui meu telefone para ter as informações de quem estava participando conosco nessa abertura, mas o que nós estávamos chegando aqui, principalmente nesses últimos dias, que nós tivemos uma aceleração
para os valores da soja negociada em Chicago e uma queda para o dólar, e o dólar só não está em queda aqui no Brasil por umas questões internas, porque o dólar segue no movimento de mais contenção no resto do mundo. Nós tivemos aqui a pergunta do Geraldo Jan e também do Cristiano Pedrosa, que mandaram questionamentos a respeito de dólar e soja em Chicago. E, basicamente, eles estão questionando o que pode ameaçar o valor de soja no Brasil. E aí, depois de conversar aqui, a equipe da Agricultura BR e conversar com alguns analistas também de mercados e corretores, o posicionamento é o seguinte: mesmo com a situação que nós tivemos de uma queda para o dólar, nós continuamos vendo soja com valores em alta. O que tem na soja são parâmetros que são muito claros em relação a uma demanda maior que oferta neste momento. Entretanto, a única situação que pode ameaçar preço de soja no Brasil seria uma queda muito vertiginosa para o dólar. Fora isso, é muito difícil ocorrer qualquer coisa nesse sentido e cair o dólar de repente. O que o mercado financeiro está dizendo é que não. Mas daqui a pouco o Walter Pulga vai falar sobre isso. Antes, eu vou mostrar como é que vem o dólar agora, dólar comercial. Nesse momento, a operação com a moeda norte-americana vindo a R$ 5,50 mais 7, alta de 0,53% para o dólar. Walter Pulga agora sim fala sobre dólar conosco. Pulga falava aqui, respondia aqui o questionamento dos telespectadores a respeito de ameaça para a soja, né? Soja que deu aquela disparada, mas o dólar caiu bastante e a soja aqui no mercado brasileiro subiu. E a gente concluiu aí que dólar poderia ameaçar, mas é muito difícil ter um tombo para o dólar assim tão rápido e tão forte. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, é muito difícil. Na melhor das hipóteses, os analistas consideram que o dólar pode chegar em dezembro, por exemplo, a R$ 5,25. Mas nós estamos acompanhando no dia a dia e vendo que isso é muito difícil. Neste momento, o dólar já passa de R$ 5,50, opera perto de R$ 5,51, aliás, a R$ 5,50 mais 90, mas vale lembrar que já passou de R$ 5,51. Neste momento, tem alta de 0,58%, mas já passou de R$ 5,51. Agora, o dólar termina a semana com, mais uma vez, alta frente ao real. Há fatores que levam a isso. A eleição de Joe Biden já ficou para trás. O que ocorre, de fato, é que há muita preocupação com o orçamento do governo federal. Agora, perspectivas em relação à mudança de preço de soja por conta do dólar ficam bem distantes, principalmente porque hoje um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o desalinhamento da taxa de câmbio no Brasil voltou a aumentar agora no final do último trimestre, e ficar entre os maiores já vistos nos últimos anos. Em agosto, o desalinhamento médio, ou seja, o descasamento entre o real e o dólar, foi de 29,2%, muito pior que o de julho, quando era menos de 20%, ou seja, 29,2% esse desalinhamento. O desalinhamento médio real da taxa de câmbio no Brasil em setembro agora ficou em 34,2%, ou seja, não há perspectiva de que esse desalinhamento seja corrigido, né? O estudo da Fundação Getúlio Vargas, ele envolve os 3 primeiros semestres de 2020, faltam 3 meses ainda para terminar ainda essa avaliação, mas o desalinhamento médio cambial em 2020 é superior a 24% contra um positivo de 4,6% em 2019. Portanto, esse desalinhamento vai continuar. A ameaça do câmbio para o preço da soja é muito difícil. Pode ocorrer? Pode. O mercado de câmbio surpreende muitas vezes, mas os números indicam que não será fácil, não. Agora, vamos falar rapidamente sobre o mercado de bolsa, antes de devolver o sinal para você, Fabiano, porque a bolsa opera na faixa de 103.600 pontos, agora tem alta de mais de 1%. Alguns papéis de empresas ligadas ao agronegócio têm alta, é o caso da Suzano, que vinha com forte alta de mais de 6,5% agora há pouco, mas, de outro lado, uma queda para ações, por exemplo, do Marfrig, que vieram em baixa. Também tínhamos uma queda para papéis da Brasil Foods agora há pouco. De modo que nós temos aí um equilíbrio, mas mantém aí. A bolsa termina a semana em alta, com certeza, acima de 103.500 pontos. É o que os analistas esperam para esta sexta-feira. É com você.
Obrigado, Walter Pulga Júnior. Por aqui nós vamos dar uma olhada no preço da soja nos portos, com entrega no próximo ano, em março de 2021, na apuração da Grãos Corretora. No Porto de Santos, R$ 146,50. Em Paranaguá, R$ 146,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, que nos traz diariamente aqui os valores e as cotações de mercado. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo sobre o mercado de milho. Você vai acompanhar também o que vem acontecendo no mercado de hortifrutis, com tomate dando uma disparada de preço daqui a pouco na Agricultura BR, que volta já. Nesta sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou os números relacionados à venda semanal do cereal pelos norte-americanos na semana encerrada em 5 de novembro. Em relação ao milho, foram 978.300 toneladas comercializadas dentro da expectativa de mercado. Veja conosco como é que ficaram os números dos Estados Unidos. Como nós trazemos aqui, o pessoal trouxe aqui apenas a data... não trouxe o número da venda de semana, mas a venda semanal foi de 978.300 toneladas, trazendo aqui um total de venda na safra de 34.160.000 toneladas, uma meta total de 67.310.000 toneladas. Os maiores compradores foram o México em segundo lugar e destinos não declarados em primeiro, e eu acho que nesse destino não declarado é China. Por aqui nós vamos mostrar agora como é que vem milho negociado em Chicago. Você acompanha comigo os números agora ao vivo, vindo na estabilidade. Posição de dezembro a $4,08 mais 2 o bushel, março $4,17 mais 6, maio $4,22 mais 4 e julho $4,25 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com o milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. É o que você acompanha conosco aqui no Agricultura BR. Tá certo. Vamos falar de trigo, então. Trigo lá no Rio Grande do Sul. Você já sabe que a Emater do Rio Grande do Sul, no final da tarde desta quinta-feira, trouxe números atualizados sobre as culturas. Você vai ver agora que no Rio Grande do Sul, o fator climático tem pesado. Está seco no Rio Grande do Sul e a produtividade média do trigo perdeu aí 50%. É o que eu vou mostrar agora na tela. Nós trazemos aqui os números para a colheita no Rio Grande do Sul. Foram colhidos 95% de toda a área de produção. Está muito próximo de terminar. A questão é, e isso que chama a atenção, produtividade de 1.500 quilos por hectare. 1.500 quilos por hectare, estou falando aqui com o João Paulo Bacia, que é o nosso coordenador aqui, dá 25 sacas de 60 quilos por hectare. Tá? Queda de 50%. Frente àquilo que se tinha no último ano. É o que a Agricultura BR vai mostrando para você neste momento. E perda de produtividade no trigo, que é uma cultura extremamente importante no consumo interno do Brasil e também para a mensuração de processo inflacionário. E o boletim da Conab, que trata das informações do setor de hortifrutis, trouxe um número que mostra o que vem acontecendo no mercado. Houve uma queda de 6% na oferta de tomate aqui no Brasil. E é sobre este assunto que eu converso com a repórter Kaile Rodrigues. Kaile, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, olha só, Fabiano, a menor oferta de tomate provocou aumento dos preços do produto em outubro. No segmento atacadista, a maior alta registrada para o aumento foi na Central do Rio de Janeiro, com 114%, seguida de Goiânia, com 52%, de Vitória e de São Paulo, com 51% e 40%. De acordo com o boletim da Conab, o forte calor nas regiões produtoras em setembro continuou trazendo impactos na oferta em outubro.
influenciando no encarecimento do produto. As condições climáticas também influenciaram no volume da batata ofertada no atacado. As altas temperaturas encurtaram o ciclo de produção e aceleraram o ritmo de colheita em setembro. Já em outubro, a oferta diminuiu e houve alta de preços em todos os mercados analisados pela Conab. Essas foram as informações. Volto com você aí, desejando uma ótima sexta-feira a todo mundo. Fabiano. Tá certo, Kaeli Rodrigues. Boa sexta-feira, bom final de semana para você. Até o tomate mais caro em todo o Brasil. A seguir no Agricultura BR, você vai ver o entendimento do professor Marcos Fava Neves com um novo cenário desenhado nos Estados Unidos com a eleição de Joe Biden. Você vai ter essas informações e também a respeito de como que vem andando o mercado do café daqui a pouco no Agricultura BR. E o assunto é café por aqui no Agricultura BR. Eu vou conversar com Walter Pulga Júnior agora, que vai falar sobre uma oferta maior de café do Brasil nos negócios na Bolsa de Nova York e também como que o fator climático que se abateu, que tinha se abatido sobre as áreas de produção de café no país, vão influenciando os preços e eles vão subindo. Pulga! Olha, o que acontece no mercado do café é o que nós temos visto, é um movimento de alta que trouxe o café ontem até a faixa de $1,12 por libra-peso, aliás, perto ali de $1,13 por libra-peso. Agora, por que essa recuperação de preço no mercado do café? Fácil de entender, né? Falta de chuva nas principais regiões produtoras do Brasil, perspectiva de uma menor colheita agora em 2020 2021, estudos mostram que nós teremos aí uma produção pelo menos 9 milhões de sacas menor do que a princípio o Departamento de Agricultura do governo americano estimava, de modo que o analista Gil Barabá, por exemplo, da consultoria Safras e Mercado, lembrava que os fatores macroeconômicos também têm grande influência na formação de preços e no momento há uma aversão ao risco, né, menor. Portanto, o investidor já entra no mercado futuro, comprando café, acreditando numa alta do café. Agora, os estoques certificados na Bolsa de Nova York estão voltando a crescer, Fabiano. O que ocorre é que isso deve pressionar as cotações do café no médio e longo prazo. Segundo Gil Barabá, há cerca de 88 mil sacas de café brasileiro na Bolsa de Nova York. Em setembro deste ano, o volume era de apenas 650 sacas, já está em 88 mil sacas, portanto, um aumento muito grande de café disponível lá no mercado americano, considerando aí o café em bolsa lá nos Estados Unidos. Café brasileiro aumenta muito sua participação em Nova York e isso pode, médio e longo prazo, pressionar as cotações aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que ocorre no mercado do café, porque aquele estudo que é feito pelo Ministério da Agricultura, apontando aí, Fabiano, o valor bruto da produção agropecuária do país, que vai crescer quase 12% agora em 2021, para quase 950 bilhões de reais, é o que apontam os dados do Ministério, né? Mostra de um lado que, enquanto nós temos aí um crescimento grande das estimativas para o valor bruto de produção, para milho, né, 6% mais do que o projetado em 2020, no caso de bovinos, aí, crescimento de quase 9%, né? Nós temos aí perspectivas muito boas para todos os setores. A soja é o grande destaque também, previsões de manutenção de preços elevados e aumento da colheita, né? Carro-chefe do agronegócio brasileiro foi estimado em quase 230 bilhões em 2021. Veja, por outro lado, alguns produtos apresentam recuo, e entre eles o café. Bom, a perspectiva nos estudos do Ministério da Agricultura para o próximo ano é de que café tem um recuo de quase 8,5% no valor bruto de produção. Vai cair para perto aí de 30 bilhões e meio de reais. Ou seja, já há uma estimativa mostrando que o faturamento com café será um pouco menor, embora os preços daqui para frente tendem a uma melhora em função de oferta menor no ano que vem. No entanto, o valor bruto de produção para outros produtos sobem muito. Não sobem para o café e, aliás, não sobem também para o algodão, não sobem para a cana, para a laranja, tampouco para os ovos. Mas o valor bruto de produção já sinaliza as estimativas que o volume de negociação com café será menor lá na frente. De olho na informação, aumento do café na Bolsa de Nova York, brasileiro, pode trazer pressão sobre os preços lá na frente. É com você, Fabiano.
Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Já que o Pulga falou de Nova York, vamos dar uma olhada como é que vem o Arábica negociado em Nova York neste momento. Vem apresentando queda nas posições. Dezembro, $1,09 mais 75 a libra peso. Destaque aqui para março, $1,12 mais 75. Maio, $1,14 mais 60. E julho, $1,16 mais 25 por libra peso. São os negócios que trazemos aí com Café Arábica. Café robusto agora em destaque na Agricultura BR, negociado em Londres em dólar e tonelada. Janeiro, $1.421 a tonelada, alta de 0,56%. A mesma alta na posição de março, a $1.429. Maio sobe 0,69%, $1.442. E julho, tonelada negociada $1.454, alta de 0,55%. São os destaques aí com o café robusta em Londres. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual é o cenário que podemos esperar para o agronegócio brasileiro com a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. E ele respondeu. As eleições dos Estados Unidos foram um processo realmente impressionante. Eu não sei se você que está nos ouvindo teve a chance de viajar com o cursor pelos mapas eleitorais dos estados americanos, dos condados. É uma eleição incrivelmente empatada. E lá tem aquela coisa que se você ganha no estado, todos os votos daqueles delegados têm que ir para quem venceu. E deve ter uns 10, 15 estados em que ficou entre 51 e 49. Veja que coisa incrível, né? E realmente começa um tempo diferente aí, agora, principalmente pela postura pessoal, né, dos dois candidatos, né? O Joe Biden é uma pessoa que vai ser muito mais tranquila, não vai criar tantas surpresas, não vai usar tanto aí a questão das mídias sociais, enfim, um período de maior calmaria aí no mundo. Deve também, pela sua posição, fortalecer de novo um multilateralismo, a participação nos órgãos aí mundiais, a questão ambiental deve vir mais forte, os acordos comerciais, enfim, tem muitas coisas que mudam, né? Políticas sociais mais fortes nos Estados Unidos, tem bastante mudança aí pela frente com a virada no governo americano. Nesta quinta-feira, nós tivemos o 6º seminário Campo do Futuro, que traz um levantamento dos custos de produção e como que isso pode auxiliar nesse levantamento de dados a gestão das propriedades. Você vai saber como é que foi isso na reportagem de Berenice Leite. As apresentações acontecem em salas virtuais. O projeto Campo Futuro, há 13 anos, auxilia os produtores na busca pela melhoria da gestão em suas propriedades. Durante a abertura do evento, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil destacou a importância do setor não ter parado, mesmo com a pandemia. Que para alguns seria um ano perdido, passou a ser um ano de grandes oportunidades de ganho financeiro. Apesar de peculiaridade de cada caso, afirmamos a importância do produtor ter a gestão da atividade na palma da mão. O projeto Campo Futuro mapeou 19 estados, 91 municípios e 22 atividades diferentes. O desafio este ano foi o levantamento das informações que antes da pandemia eram feitas em campo. Desta vez, as informações foram coletadas de forma virtual. Um dos pontos que mais impactou o custo de produção foram os produtos que são atrelados em dólar, a exemplo dos fertilizantes e, no caso da pecuária, a ração concentrada. Temos cadeias que não são exportadoras, como a cadeia de ovos, a suinocultura independente, a pecuária de leite, que nós estamos desenhando aí um cenário muito mais complicado para o próximo ano e pensando em alternativas de como nós podemos ajudar esses produtores a reduzir esse custo desse insumo
que é tão caro, que vai ser a ração. De Brasília, Berenice Leite. Entre janeiro a setembro deste ano, houve um crescimento de 30% nas vendas de sêmen bovino no Brasil. Isso ocorre para uma busca de melhoria de rebanho e melhores resultados. E é o assunto desta entrevista de Walter Puga Júnior. As vendas de sêmen no Brasil dispararam nos primeiros 9 meses deste ano. Um crescimento que foi constatado numa pesquisa do CPEA, sob o comando, sob a orientação também da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. O diretor executivo da ASBIA, Carlos Viváqua, está aqui comigo e vai explicar a importância desse levantamento e desses números que fazem parte do Index ASBIA. Obrigado por ter aceito o convite, Carlos. Vamos falar sobre esse levantamento. As vendas cresceram mais de 30% quando falamos de sêmen no mercado brasileiro? Exatamente, Puga. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer poder compartilhar esses dados. O primeiro ponto que eu acho extremamente relevante, a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ela desenvolve trimestralmente um índice que se chama Índice ASBIA, que mede a movimentação do setor de inseminação artificial. Então, nós temos 4 índices desses por ano. E agora, neste mês, o CPEA nos concedeu, foi um prazer muito grande receber, o selo de benchmark dos relatórios setoriais. De todos os relatórios que o CPEA desenvolve, o Índice ASBIA foi o relatório com maior profundidade, maior abrangência e maior acurácia dos dados. Isso, então, traz a todos nós do setor um prazer muito grande, porque estamos transmitindo informações de grande valor para as empresas poderem desenvolver seus planos de negócio através das suas áreas de marketing e comercial. Isso, então, é muito satisfatório para todas as empresas que participam desse projeto. Dito isso, vamos, então, ao que está ocorrendo com o setor de inseminação artificial. Nós mantemos esse ano um valor expressivo de crescimento, um crescimento muito contínuo e vigoroso. Estamos encerrando os 9 meses do ano com um volume total de doses equivalente a 93% do que foi comercializado no ano passado inteiro, ou seja, estamos tendo um crescimento para consumidor final, que é aquele produtor que compra o sêmen e que vai utilizar a inseminação em suas vacas, na ordem de 33% acima do que foi no igual período de janeiro a setembro do ano passado. Ou seja, é um crescimento extremamente vigoroso de utilização da tecnologia da inseminação artificial, que é o único insumo capaz de transmitir melhoramento animal em larga escala, tanto para gado de corte quanto para gado de leite. Agora, surpreendeu nos números apurados pelo CPEA, Viváqua, o crescimento da venda para corte, ou seja, o índice aponta um crescimento de 42%. Este número é uma surpresa para vocês? Esse número ele é uma enorme satisfação, não diria surpresa, porque nós estamos crescendo entre 35% e 40% desde o começo do ano, Pug. Então, todos os relatórios trimestrais nossos vêm mostrando para nós esse incremento extremamente vigoroso no gado de corte, né? Então, isso obviamente, o produtor utilizando tecnologia reprodutiva que permite ele desenvolver produtos de melhor qualidade para o atendimento tanto do mercado interno quanto do mercado externo, através da inseminação artificial. É o produtor consciente de que a inseminação artificial tem um custo de aproximadamente 2% do seu custo de produção, ou seja, essa relação custo-benefício é extraordinária para a entrada de novos produtores nesse sistema de reprodução, e também é o produtor cada vez mais consciente de que a inseminação artificial é o único insumo que entra na fazenda e que deixa residual entre gerações, ou seja, utilizando-se uma genética de boa qualidade, essa genética se manterá no rebanho pelas gerações seguintes. E aqui eu faço um parêntese importante.
Quando eu digo que genética é o único insumo que entra na fazenda e que deixa residual entre gerações, isso vale para a boa genética como para a má genética. Então, a preocupação do produtor na seleção dos touros que vai usar para atender os seus benefícios de produção deve ser extremamente profissional para que ele não coloque genes desnecessários ou inadequados dentro do rebanho dele. Bom, vamos aos números, porque comparando aí 2019 com 2020, no caso de gado de corte, o número de sêmens negociados, gado de corte, saltou de 7.923.000 doses para 11.263.000 doses. Olha, são quase 2 milhões de doses a mais comercializadas nos primeiros 9 meses deste ano, quando comparado aí com 2019. Eu pergunto, são os bons preços do boi, do gado, hoje, que permitem esse avanço, esse investimento maior em genética? Pulga, eu gostaria de somar esse aspecto que você colocou aos outros citados na minha fala anterior. Aqueles todos permanecem e, obviamente, o fato da atividade estar superavitária, estar com uma boa rentabilidade, permite não somente a expansão da inseminação artificial em alguns rebanhos que não a utilizavam na totalidade, como também a entrada de novos entrantes para a utilização dessa tecnologia. Então, isso é fato, isso soma, corrobora positivamente, sem dúvida. Um segmento econômico que vem tendo no seu conjunto uma condição superavitária tem mais capacidade de investimento. Isso é extremamente positivo. Mas eu lembraria também que no gado de leite, que não teve, vamos dizer, a pujança da rentabilidade que teve o gado de corte nesse ano, nós estamos com um crescimento de 13%. O que é também muito expressivo, porque quando a gente compara com 42% de crescimento do corte, a gente fica até acanhado. Mas se você olha só 13%, é um crescimento muito expressivo. Então, nós estamos trabalhando com a expectativa de encerrarmos o ano com algo ao redor de 21 a 22 milhões de doses comercializadas no seu total, aproximadamente 15 milhões de doses de corte e algo como 5, 6 milhões em gado de leite. Isso citando exclusivamente o consumidor final, que é o produtor que está utilizando as doses de sêmen em suas vacas. Não estamos considerando volume de exportação e nem volume da área de prestação de serviços, ou seja, consumidor final. Então, realmente, a tecnologia está implantada no Brasil e vem crescendo de maneira muito consistente. No caso das nossas exportações, o Brasil passou também a exportar uma parte do sêmen coletado aqui. Mas esse crescimento é muito pequeno. Por quê? O mercado interno consumiu ou nós temos ainda muitas doses em estoque? Esse crescimento ele está extremamente represado. Em função da pandemia, toda a parte de logística, o modal aéreo-viário que nos permite exportar, nossas exportações são basicamente norte da América do Sul e América Central, um pouco também significativo o Paraguai, na parte do Cone Sul, e também um pouco de África. Com a pandemia, todo o modal aeroviário foi bloqueado. Então, para você ter uma ideia, Pulga, nós estamos exportando, por exemplo, para a Costa Rica, fazendo base em Amsterdã. O sêmen sai do Brasil, vai a Amsterdã, faz conexão, faz o transbordo do avião e volta para a Costa Rica. Ou seja, é realmente um encarecimento de custo enorme e um absurdo uma logística dessa. Mas por quê? Porque foram cortados todos os voos. Então, ano passado tivemos um crescimento muito expressivo de exportação. Esse ano, no primeiro trimestre, estávamos com mais de 18%, se não me falha a memória, nas exportações. E aí entrou a pandemia e represou intensamente. Nós temos centenas de milhares de doses que estão paradas nas centrais no Brasil, sem a capacidade
de serem distribuídas. Entramos em contato com o MAPA, entramos em contato com o USDA e a ANAB nos Estados Unidos, protocolamos um pedido para o USDA, que foi avaliado em Washington, para que nós pudéssemos fazer o transbordo dessa mercadoria em Miami, o que seria de grande valia para nós. E, infelizmente, foi negado o transbordo do sêmen em Miami, não permitiram a entrada. Então, a gente realmente ficou com esse único caminho extremamente longo. Nós estamos saindo de São Paulo, estamos indo a Brasília para ir a Porto Alegre. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo. Então, isso é o motivo das exportações terem se mantido praticamente estáveis, alcançando um índice de 1% de crescimento sobre o ano passado. Ou seja, mesmo com toda essa contenção das exportações, ainda assim estamos acima. Seria um ano fantástico para nós exportarmos. Bom, nós temos ainda uma coleta muito grande de material, um consumo muito grande de material genético no Brasil. O pecuarista já está consciente de que a genética, tanto no leite como no corte, dará a ele qualidade e maior rentabilidade, ou ainda há uma dificuldade para o pecuarista entender a importância da genética selecionada, de um trabalho genético minucioso e, vamos dizer assim, sério, consistente? Pulga, eu vou fazer um paralelo. Eu fiz um trabalho de levantamento, porque muitas vezes o setor é questionado, mas o que pode ser feito para a inseminação artificial crescer em níveis de outros países? Por que nós não crescemos tanto quando comparado a outros países? Então, eu fiz um levantamento através dos dados da ASBIA. Então, eu acho que isso é extremamente relevante e vai alinhado com a sua pergunta. Nos últimos 5 anos, o Brasil cresceu de 10% das fêmeas em idade de reprodução sendo trabalhadas com inseminação artificial para 15% das fêmeas em idade de reprodução sendo trabalhadas com inseminação artificial. Ou seja, o universo de matrizes que foi trabalhado com inseminação cresceu 50%. Nos últimos 10 anos, nós crescemos de 7% das fêmeas em idade de reprodução utilizando inseminação para os mesmos 15% que eu estou citando, que é a data base de 2019. Ou seja, é um crescimento muito expressivo. E hoje nós temos no nosso índice ASBIA, a partir do ano de 2020, deste ano, nós começamos a mensurar, a identificar de maneira municipalizada a utilização da inseminação artificial. Então, hoje nós temos, por isso, inclusive, a homologação do índice ASBIA como selo de referência em benchmark de CPEA. Nós temos hoje a identificação municipalizada da utilização artificial no Brasil, dando volume de doses e raças que estão sendo utilizadas em cada município brasileiro. E nós identificamos que nos 9 primeiros meses do Brasil, a inseminação artificial está colocada em 75% dos municípios nacionais. Então, imaginem o esforço que não é para o setor desenvolver uma logística que permita, dentro da complexidade geopolítica brasileira, dentro de nossa complexidade de malha rodoviária, de sistemas de logística, e estamos presentes em 75% dos municípios brasileiros. E acreditamos que vamos chegar aos 80% ao final do ano de 2020. Então, para fechar a tua pergunta, entendo que sim, entendo que todos esses dados que eu estou passando nessa nossa conversa caracterizam que o produtor cada vez mais está consciente da importância, da relevância da inseminação artificial no desenvolvimento de rentabilidade e produtos de melhor qualidade. Bom, eu agradeço a entrevista do Carlos Vivacqua, diretor executivo da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Inseminação cresce no Brasil, já atinge aí
provavelmente este ano 80% dos municípios brasileiros, é o que a Asbia constatou nesse último levantamento, que é feito pelo CPEA, né, pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que pertence à Universidade de São Paulo. Agradeço a sua entrevista, Carlos, e voltaremos a falar desse assunto no fechamento do ano, no 4º trimestre. Essa edição do Agricultura BR vai ficar por aqui. Hoje não volta às 16 horas, porque na sequência, daqui a pouquinho, você tem mais um grande evento na agenda de leilões do Canal do Boi. Então aproveito para desejar você um excelente final de semana, mandar um grande abraço, desejar bons negócios e fique conosco. Faça negócio aqui no Canal do Boi, participe dos nossos leilões. A todos uma ótima tarde, bom final de semana e até segunda-feira.